Vamos lá, moçadinha, beleza? Boa tarde, boa noite, boa manhã, seja lá qual for o horário que você está vendo essa aula. Bom, como eu havia combinado com vocês, então em sala, eu tinha comentado com vocês, né, que eu iria fazer um estudo aí específico das palavras Q e C, das partículas Q e C. Eu já fiz o estudo aí pormenorizado da partícula Q, né? Já tive até um feedback dos alunos aí, alguns gostaram, outros aí nem mencionaram, né? Mas tá tranquilo. Eu espero que esteja ajudando vocês. Por isso eu peço o feedback de vocês, né? Dizendo se tá bom, se precisa talvez ser mais dinâmico ou talvez mais lento. Mas, de qualquer maneira, fico aí no aguardo de vocês, tá bom? Moçada, vamos deixar então de lero-lero e vamos começar logo falando aí da partícula C. Bom, assim como eu comecei falando para vocês sobre o procedimento de você analisar a partícula Q, né, em questões, da mesma maneira eu vou especificar para vocês aqui em relação à partícula C. Nós já fizemos um estudo sobre a partícula C. Então nós trabalhamos uma boa parte do nosso curso aí em cima dessas duas palavrinhas. Por que será? Porque elas caem em prova. Tanto é que caíram, né? Na verdade caiu uma questão na prova da ESA agora, nesse fim de semana que passou, a última questão, se eu não me engano, que era especificamente aí falando da partícula Q, tratado ali como uma conjunção subordinativa final, né, indicando finalidade. Então o Q é tratado lá como conjunção, e para quem acompanhou a aula aí da resolução, né, dessas partículas Q e C, então a partícula Q que eu fiz anteriormente, o vídeo anterior, quem acompanhou ali, eu acho que ficou bem claro o propósito desse tipo de questão. Mas relacionado aí à partícula C especificamente, nós temos aí, né, 3 proposições, ou melhor, 4 proposições essenciais que você não pode deixar de lado na partícula C. A primeira é quando essa partícula C é tratada como parte integrante do verbo, né? Ou seja, quando você trata o seu verbo como pronominal. A segunda é essa que você está vendo em tela aí agora, que é chamar a partícula C de pronome reflexivo. A terceira seria tratar o pronome como pronome apassivador, ou seja, tratar a partícula C como um pronome apassivador. E a quarta, tratar a partícula C como índice de indeterminação do teu sujeito. Então, moçada, basicamente essas são as 4 proposições mais importantes da partícula C. E é nessas proposições que nós vamos aqui tentar, né, dar a maior ênfase. Vamos começar então falando aí sobre a partícula C na proposta aí de ser pronome reflexivo. Vamos lá então, moçada, vamos deixar de lero-lero e vamos começar logo essa instrução, beleza? Vamos lá então. Moçada, funções então da palavra C. Primeira função dela aí para nós, chamada de pronome pessoal oblíquo átono reflexivo. Olha que palavrão, né? Simplesmente trabalhamos isso com pronome reflexivo. Moçada, lembra que eu falei para vocês sobre pronome reflexivo C? Pronome reflexivo, na verdade, são os pronomes oblíquos átonos, né? Tá vendo? Corrobora aqui com a gente o fato dele ser átono. Então, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, tá? Então, moçada, o nos, né? O vos, o se, o me, esses pronomes oblíquos átonos, eles podem ser tratados como reflexivos. Mas em especial, uma especial atenção ao pronome reflexivo C. Eu disse para vocês que eu tenho 2 proposições para chamar o C de pronome reflexivo. Então vamos lá. Se eu quiser olhar para o C e designá-lo aí como um pronome reflexivo, primeiro, qual é a primeira condição que esse cara tem que sofrer? A primeira coisa que tem que acontecer com ele, o que que é? É ele ser o objeto, né? Ele ser o objeto da minha oração. Ele tem que ser o objeto da minha oração. E quando eu falo objeto, ele pode ser tanto o objeto direto, tá? Quanto o objeto indireto. Não importa, porque eu posso estar trabalhando com verbo transitivo direto ou com verbo transitivo indireto, não tem problema. Agora, a segunda proposição é que este objeto, né, ele não só tem que ser objeto, mas ele tem que representar, né? Então ele representa pra gente, então ele tem que representar a pessoa do nosso sujeito. Veja, ele não é o nosso sujeito, ele representa a pessoa. Quando eu falo em representar a pessoa, tem muito aluno que confunde. Como assim representar a pessoa? São as pessoas do discurso. Então, se o meu sujeito é representado por
pelo pronome pessoal do caso reto eu, isso significa que ele é representado por uma primeira pessoa do discurso. Então, o meu pronome reflexivo tem que ser o me, porque o me faz referência à primeira pessoa. Se o sujeito da minha oração é de segunda pessoa, o tu, então o meu pronome reflexivo tem que ser o te, porque ele representa a segunda pessoa. Se ele for de terceira, então esse pronome reflexivo tem que ser o se. Por que tem que ser o se? Porque ele é o representante átono reflexivo para terceira pessoa e assim sucessivamente. Então essas duas condições de ele ser, né, para nós o objeto da oração e ao mesmo tempo representar para nós a mesma pessoa do meu sujeito, isso faz com que ele seja tratado aí como pronome reflexivo. Então, ainda tem uma dica aí para vocês, né, que você simplesmente fala assim, ó, eu posso substituir esse cara por a si mesmo, tá vendo? Posso dizer para esse camarada aí que ele vai ser representado por a si mesmo, tá? Então, é uma dica aí para a gente poder trabalhar essa ideia da reflexão, tá? Moçada, olha o exemplo, ó. A bela menina olha-se. Opa, então eu estou aqui com a minha partícula se, tá ok? E aí eu vou, primeiramente, que verbo é esse que você tem? Então lembra alguns passos que nós comentamos na oração? Verbo, quem é você? Então eu tenho o fato aqui de eu possuir aqui um verbo transitivo direto. Quem olha, olha alguém. Quem olha, olha alguma coisa. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou achar o meu sujeito. Quem é que olha? Se eu fosse só perguntar isso, quem é que olha? A bela menina. Então, esse camarada aqui está funcionando para a gente como sujeito. Se eu simplesmente parasse aqui, a bela menina olha, veja, tem toda a cara de uma voz ativa. Quem olha, olha alguém, quem olha, olha alguma coisa, e quem é que está olhando? É a menina. Então, eu estou com uma característica de um sujeito praticante. Essa característica de sujeito praticante, ela é inerente à voz ativa. Porém, se eu estou na voz ativa diante de um verbo transitivo direto, o que é que eu já disse para vocês? Eu sou obrigado a ter o objeto direto. E quando eu olho para esse objeto direto, quem está representando esse objeto direto para mim? É esse se que você está vendo. Então, ele já cumpriu a primeira etapa lá da nossa condição. Que esse pronome se seja o objeto da minha oração e ele aqui é, para mim, o meu objeto direto da oração. E não só isso, né? Que ao olhar esse se, ele representa a pessoa do meu sujeito. Como assim? A bela menina olha ela mesma, né? Então, ou ela olha a si mesma. Então, essa estrutura, né, só beneficia, só corrobora para que você tome a decisão de chamar esse se de pronome reflexivo, ok? E aí nós temos uma segunda proposição, né, que está aqui em reflexivo recíproco, que na verdade ele está no mesmo campo de ser reflexivo, ele está nesse mesmo campo, só que ele é recíproco. Por quê? Bem simples, moçada. Olha aqui meu verbinho, ó, tá? Como é que eu sei que esse camarada, então, para mim, ele é um pronome reflexivo recíproco? É porque, primeiro, você está numa voz reflexiva, ou seja, cumprindo aquelas duas etapas que nós vimos lá em cima, ser o objeto da minha oração e representar a própria pessoa do meu sujeito. E segundo, o meu verbo está no plural. Veja, eu estou dizendo para você que o seu verbo está no plural, não necessariamente na terceira pessoa do plural, tá? Para ser a tal da reflexiva recíproca, tá, moçada? Eu estou falando de uma maneira geral. Como nós estamos trabalhando com o se, que é um pronome de terceira, por isso que você vai sempre ver o verbo na terceira do plural, tá? Porque o se é um pronome de terceira, então o seu verbo naturalmente tem que ir para a terceira pessoa do plural, ok? Então, é a mesma coisa que eu colocasse assim, ó, se eu colocasse a seguinte oração, ó, nós nos cumprimentamos. Se você for analisar, esse nos que você está vendo aqui, né, esse pronome nos, que é um pronome reflexivo átono, ele é recíproco. Por quê? Porque o seu verbo está no plural, primeira pessoa do plural. Então, não é terceira pessoa do plural, e sim plural, beleza? Então, aqui esse nos também funciona para você como um reflexivo recíproco, beleza, moçada? Espero que tenha ficado clara para vocês essas duas proposições aí de chamar o pronome se de reflexivo e também, né, chamá-lo ao mesmo tempo de reflexivo recíproco. Então, lembre-se, reflexivo, primeira etapa, tem que ser o objeto da minha oração e segunda etapa, esse objeto tem que representar a pessoa do meu sujeito. E se por acaso o verbo estiver na terceira pessoa do plural, é nesta condição então que eu vou chamá-lo de reflexivo o quê? Recíproco. Beleza, moçada? Ok, moçada, dando continuidade aí, a próxima proposição da partícula C é chamá-la de conjunção. Também outra aí que trabalhamos bastante. Assim como eu fiz no vídeo anterior, né, da partícula Q, eu
vou ater-me mais à parte complicada dessa estrutura. Aqui é uma parte simples, para quem estudou conjunção, como nós estudamos. Moçada, quando que eu tenho uma conjunção integrante? Como é que eu vou tratar esse ser como conjunção integrante? Primeiro eu tenho que ter duas orações. Então, não sei. Quem sabe, sabe alguma coisa. Verbo transitivo direto. Mas eu não sei o que? Se todos estão preparados. Então, não são todos quaisquer, são todos preparados, mas aqui eu tenho um verbo de ligação. O fato é que eu estou com dois verbos nessa oração. Se eu estou com dois verbos, então significa que eu tenho duas orações. E aí eu vou dividir essas duas orações. Eu divido aqui, ó, nessa primeira parte aqui e fico com a minha oração que eu vou chamar de oração principal. Essa é a minha oração, porque a hora que eu tirei a segunda oração, que foi iniciada por esse ser, o que aconteceu com ela? Ela perdeu sintaticamente alguma coisa. Ela perdeu sintaticamente ou o seu sujeito, ou o seu objeto, ou o seu predicativo, ou o seu complemento nominal e assim sucessivamente. Então eu vou tratar essa oração que vem após de uma oração subordinada substantiva. E quem é que introduz? Ou quem são os elementos que introduzem as orações substantivas? São as conjunções integrantes que e se. Sem contar que nós já trabalhamos bastante esse assunto e nós fizemos a seguinte proposição. Pega toda esta oração que você está vendo aqui e substitui toda essa oração pela palavra isso. E depois ache a função sintática desse isso. Então, quando você olha a sua oração lá e diz assim, ó, não sei isso, né? Pronto, olha só. Qual foi a função desse isso? Novamente, estou com VTD na voz ativa. O sujeito da minha oração aqui, oculto eu, né? O sujeito oculto eu. E esse isso, então, vai desempenhar a função para você de objeto direto. Se esse isso está desempenhando para você a função de objeto direto, isso significa o quê? Isso significa que toda aquela oração que você substituiu por isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Simplesmente saber que esta oração é substantiva. Como é que você faz isso? Retira a segunda oração. A primeira perdeu o significado sintático, perdeu o seu sujeito, perdeu o seu objeto, perdeu o seu predicativo e assim sucessivamente. Com isso, o que é que você vai ter então? Pô, não tenho dúvidas. Quando eu fizer isso, quando eu retirar a segunda oração ou trocar essa segunda oração por isso e ela assumir uma função sintática qualquer, significa que aquele se que você está vendo ou aquele que você está vendo, ele vai ser tratado para você como uma conjunção integrante. Beleza, moçada? Condicional é a conjunção que vocês mais gostam, né? Então, chamar um se de condicional é o que vocês mais gostam. Não tenha dúvida, né? Você vai ter uma escolha, e aí, se você fizer isso, acontecerá, se não fizer, não acontecerá, e assim sucessivamente. Agora, olha só que interessante, nós estamos com um ser que agora, o que está acontecendo com ele? Ele está iniciando a minha oração, e uma oração onde você consegue ver a relação entre causa e consequência. Então, você vê nitidamente a relação de causa e consequência. Moçada, isso é muito semelhante ao que caiu na prova da ESA. Novamente, estou mencionando aí a prova da ESA 2017, recente. Só que na prova da ESA 2017, ao invés de cair o se inicial, ele caiu o como. Como, que pode ser conjunção comparativa, conformativa, mas também pode ser tratado como uma conjunção causal. Por quê? Porque ele inicia a oração, pode ser substituído naturalmente por porquê e indica a ideia de causa e consequência. A mesma coisa está acontecendo aqui com esse ser. Se você pegar esse ser que inicia a oração, né? Se o homem é mortal. Então, ó, por quê? Se você quiser, simplesmente troque aqui, ó. Por que o homem é mortal? Visto que o homem é mortal, já que o homem é mortal. Todas essas conjunções que eu estou usando aqui, por que, visto que, já que, tá? Opa! Essas conjunções são o que para nós? São causais. Então o se vai ser tratado como uma conjunção causal. Mas tá aí, 3 proposições então para você entender que o se pode ser tratado como conjunção. Conjunção integrante, qual é a dica? Retira a oração, aqui sobrou, perde o significado sintático. Ou retira a oração, substitui por isso e acha a função sintática. Você vai identificar que esse que, ou mesmo se, né, que nós estamos estudando a partícula se, mas eu estou mencionando o que porque que e se são conjunções integrantes, tem a mesma função. A condicional, então conjunção condicional mais famosa, né? Então tem todo esse valor de caso, né? Tá ok? E a subordinativa causal, que é um pouquinho diferente, mas que você já está acostumado a trabalhar com ela. Pelo menos aluno meu está acostumado. Do como causal, tá? Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Imagine que eu construa essa oração da seguinte maneira, ó. Como não pretendes, né? Como não pretendes estudar, vírgula, e aí vem o resto da oração que você está vendo lá. Então esse como que você está vendo aqui, ó, ele tem o mesmo valor dessas conjunções aqui. Então esse como, ele não vai ser condicional, nem comparativo, nem conformativo, né? Ele vai ser causal, beleza? Então você vai ter um como causal. Assim como esse se que você está vendo também vai ser causal. Beleza, moçada? Tranquilo? Espero que tenha ficado mais claro um pouquinho aí para vocês também o emprego do se como conjunção. Vamos para a próxima então, que o tempo urge. Vamos lá então, moçada. Dando continuidade aí a mais um emprego aí da partícula se, agora com 2 proposições
muito, mas muito importantes. Então, para tudo o que você está fazendo e concentre-se nesta explicação. Concentre-se nos exemplos e nas condições para que você chame um C de índice de indeterminação do sujeito e que você chame um C de pronome apassivador, beleza? Vamos lá então para a primeira proposição. Moçada, índice de indeterminação do sujeito. Olha só, eu sempre começo dizendo para vocês o seguinte: cuidado, não esqueça da trinca, tá? Da trinca do sucesso. O que é a trinca do sucesso, professor? Opa, terceira pessoa, né, do singular, tem que ser singular, mais C, ok? Mais uma preposição. Essa é a trinca do sucesso. Toda vez que você tiver essa sequência, terceira pessoa do singular, mais C, mais uma preposição, você nem pensa. Isso vai dar indeterminação do sujeito para você. Você vai chamar esse C de índice de indeterminação do sujeito. Mas, moçada, não fica só aí. Se você parar e olhar mesmo a constituição do índice de indeterminação do sujeito, ele é bem taxativo. Ele fala que é verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, mais, né, o C, que é o seu índice de indeterminação, mais uma preposição. Agora, essa preposição, moçada, ela só vai ser obrigatória se você tiver esse tipo de verbo aqui, ó, se você tiver o verbo transitivo indireto. Tá? Se você tiver o verbo transitivo indireto, esta preposição vai ser obrigatória. Lembrando que esses verbos estão na terceira pessoa do singular. Então, é terceira pessoa do singular de um verbo intransitivo ou de um verbo transitivo indireto, mais C, agora sim chamando esse cara de índice de indeterminação, mais uma preposição. Então, professor, por que o senhor menciona essa ideia de trinca do sucesso? Porque você pode ter um VTD, verbo transitivo direto. Ah, mas verbo transitivo direto pede objeto direto. É, mas cuidado que existe o objeto direto preposicionado, tá? E aí, se você tiver terceira do singular de um VTD, mais o C, que em princípio deveria passivar o teu sujeito, só que quando você olha tem a presença do objeto direto preposicionado, então ele vai indeterminar o teu sujeito. Mas isso pouco importa, porque você está vendo a trinca do sucesso. Você está vendo um verbo que eu não sei que verbo que é, na terceira do singular, mais C, mais uma preposição. Pronto, você nem pensa. Isso vai gerar para você a sua indeterminação do sujeito. Vamos ver os exemplos? Olha só. Aqui vive-se muito bem. Então, sempre, né? Eu chamo atenção para os alunos. Esse aqui é um advérbio sem pausa e ele atrai o pronome que deveria estar aqui, né? Ou a partícula que deveria estar após o meu verbo. Ele atrai essa partícula para antes do verbo. E isso muitas das vezes, né, faz com que você seja confundido com a construção da sua oração. Então tomem cuidado com esse tipo de construção. Mas o fato é que quem vive, vive e acabou. Então você tem aqui a presença de um verbo que é intransitivo. Se você tem a presença de um verbo intransitivo que está na terceira do singular mais C, pronto, você indeterminou o teu sujeito. Ah, mas está vendo aqui, professor, aqui não tem a presença da minha preposição. Ok, não tem a presença da preposição, mas você tem a certeza que você está diante de um verbo intransitivo na terceira do singular mais C. Põe isso na tua cabeça. Verbo intransitivo na terceira do singular mais C. Isso indeterminará o teu sujeito. Olha só, aqui ó, eu tenho um verbo de ligação. Olha que legal. Um verbo de ligação que está na terceira do singular, seguido de um C. Como é que eu sei que ele é de ligação, professor? Porque existe a qualidade aqui, ó. Olha aqui o adjetivo feliz. Ah, novamente, professor, mas agora ele não é nem intransitivo e não é nem transitivo indireto. Não importa. Essa é uma construção específica que eu já falei em sala para vocês. É quando você tem um verbo de ligação na terceira do singular mais C mais um adjetivo e não tem a presença do teu sujeito. Então ele vai indeterminar o teu sujeito também. E aqui está o mais característico, né? O verbo assistir no sentido, né, de presenciar, de ver, né? Então ele é tratado como verbo transitivo indireto. Aqui vai toda aquela construção que eu te falei. Verbo transitivo indireto que está na terceira pessoa do singular mais C, que é o índice. Olha ela aqui, ó, mais uma preposição. Então aqui tem a sua estrutura padrão, a sua trinca do sucesso. Então o que eu estou falando de trinca do sucesso é exatamente isso. Terceira do singular mais C mais uma preposição. E quando que acontece isso com o VTD, como o senhor falou? Imagine que você tem a seguinte oração. Comeu-se, né, ó, comeu-se do bolo. Tá vendo? Comeu-se do bolo. Pronto, esse é o exemplo que eu estou te falando. Ó. Eu estou vendo uma terceira do singular, tá? Eu comi, tu comeste, ele comeu. Tô vendo o C e tô vendo uma preposição. Moçada, tá lá, ó, remete-se à trinca do sucesso. Não importa que verbo que eu tenho. Isso vai determinar o teu sujeito. Só que quem come, come alguma coisa. Então ele é um VTD. Ah, então por que ele indeterminou? Por que está aparecendo essa preposição? Porque esse aqui é um caso de objeto direto preposicionado.
é aquele casinho que nós mencionamos, que é a parte de um todo, beleza? Mas como eu falei para vocês, não importa, moçada, o importante aqui é a trinca do sucesso. E qual é a trinca do sucesso? Terceira pessoa do singular, mais ser, mais uma preposição, ok? Moçada, outra situação importantíssima aí é chamar um ser de pronome passivador. Ou como os concursos gostam de trabalhar com essa criatura, principalmente para tentar confundir você, meu querido aluno. Olha só, nós trabalhamos o mantra. Lembra do mantra? Qual era o mantra da voz passiva mesmo? Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva. Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva. Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva. Se é voz passiva, tem sujeito. Ele tem que estar na oração. E o meu verbo tem que concordar com este sujeito. Olha só. Então, moçada, vamos lá. Se toda vez que eu olhar para um verbo VTD seguido de um ser, a primeira proposição que eu vou dar para essa construção, verbo transitivo direto mais ser, a primeira proposição que eu vou dar para ele é de voz passiva. Essa é a famosa, né? Passiva sintética, tá? Sintética. Por que sintética, professor? Porque ela é formada por um único verbo, seguido desse pronome apassivador. Então, toda vez que você tiver verbo transitivo direto mais ser, isso é voz passiva. Se é voz passiva, o seu verbo obrigatoriamente está na oração. Se é voz passiva, o teu sujeito está obrigatoriamente na oração e o seu verbo concorda com ele. Cuidado com aquele exemplo que eu falei do objeto direto preposicionado, mas aí cai na trinca do sucesso. Então, eu estou te dando, meu querido aluno, todas as ferramentas para que você possa, em um dado instante de uma dada questão, ter critério. Repito, ter critério de exclusão, tá? Ah, eu não posso marcar essa porque ela é um índice e não um pronome passivador. Por quê? Porque formou para mim a trinca do sucesso. Então eu estou sempre batendo nessa tecla. Seja criterioso nas suas escolhas. Agora, para você ter critério, meu bom aluno, você tem que estudar, não tem o que fazer, tá bom? Agora preste atenção. Olha o exemplo. Quem vê alguma coisa ou vê alguém? Então eu tenho VTD. VTD mais o quê? Mais ser. E aí, filho, é aquilo que eu falei para você. Tem que ter o sujeito e ele tem que estar na minha oração. Tá ok? Olha lá, ó. Constataram. Quem constata, constata alguma coisa. Então, VTD novamente, seguido do quê? De um ser. E aqui está o sujeito da minha oração. E aí, moçada, venha porque eu estou dizendo há um bom tempo para vocês. Você quer apassivar o teu sujeito? Então pense no mantra. Mas você quer indeterminar o seu sujeito? Você quer dizer que ali você tem um sujeito indeterminado pelo índice de indeterminação? É isso que você quer fazer? Ah, professor, é o que eu quero fazer. Eu quero indeterminar o meu sujeito pelo índice. Então põe uma coisa na tua cabeça. Não haverá indeterminação do sujeito com índice e verbo na terceira do plural. Isso não acontece. Então você está vendo aqui que você tem a presença, né, da terceira pessoa do plural? Você está vendo aqui? Eu vou até aqui, né, lançar mão aqui de um zoom para você entender, meu querido aluno, tá? Olha lá, ó, estou dando um zoom paterno para você. Olha lá, ó, olha o nosso verbinho aqui na terceira pessoa do plural. Constataram-se as ocorrências. Por quê? Porque se você for colocar na sua passiva sintética, as ocorrências, né? As ocorrências foram constatadas. Eu sempre falo para vocês, você quer identificar se você tem uma passiva ou um índice de indeterminação? Tenta então colocar na passiva analítica, que é formada por verbo ser ou estar, mas participe desse verbo transitivo direto que você está assumindo. E aí você vai ver. Quando eu jogo nesta situação, você vê que você tem que colocar foram constatados, você tem que levar o verbo para o plural, e aí você então consegue comprovar que você tem a presença do seu pronome apassivador e não do seu índice. Beleza, moçada? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Deu para verificar que esse camarada aí é pronome passivador e não índice de indeterminação do sujeito, que é uma das principais confusões que vocês fazem aí com o seu
pronomezinho. Moçada, olha só, estamos chegando no fim do estudo da partícula C, ufa, graças a Deus. Eu às vezes me empolgo um pouco, vou mencionando aqui situações que eu comentei com vocês em sala e acaba alongando um pouco o vídeo, mas vale a pena você assistir. Quem teve comigo aí aula no fim de semana, ou quem mesmo aí pôde assistir algumas videoaulas aí que eu já ministrei, às vezes eu acerto uma questão aí na prova, num simples comentário a mais que eu faço. Então por isso que eu gosto de fazer esse comentário. Então, moçada, nós vimos pelo menos de tudo que a gente viu até agora, eu tenho 3 proposições para minha partícula C que são de suma importância, Ouso falar aí que são 4 de suma importância. Pronome reflexivo, que nós já vimos a condição. Conjunção, que só podem aí ser relacionadas a 3 tipos, que é integrante, a condicional, ok? E tratada também como causal, beleza? Vimos agora aqui a indeterminação do sujeito e a palavra-chave aí é a trinca do sucesso, terceira pessoa do singular, mais C mais uma, preposição, e o fato dele ser um pronome passivador como o nosso mantra, O nosso mantra, verbo transitivo direto mais C, voz passiva, verbo transitivo direto mais C, voz passiva. Beleza, moçada? Vamos então para as últimas proposições da partícula C para a gente encerrar esse estudo e começar logo a resolver questões. Beleza? Grande abraço. Vamos lá, moçada. Então a próxima proposição é aquilo que eu já falei para vocês. É tratar o C como parte integrante do verbo. Isso já não acontece com o que, Tá aí uma proposição aí que o que não pode fazer. Ser parte integrante do verbo. Enquanto que o C, ele funciona aí muito bem, perfeitamente como parte integrante do verbo, tá? E como é que isso, então, funciona para nós, Como é que essa ideia, ela nos satisfaz em relação a ser aí para nós, parte integrante do verbo? Tem muito aluno que confunde, parte integrante do verbo com pronome reflexivo. Um exemplo que eu dou em classe, clássico, é o suicidar-se. Ele está até aqui no exemplo de parte integrante do verbo, Ou verbo pronominal, se você quiser dar esse nome também, Mas, moçada, olha só, bem simples para você entender que esse C não é reflexivo. Ele faz parte do seu verbo, como eu disse. Não posso tirá-lo porque o verbo perde o seu significado, perde o seu sentido. Mas qual é a principal jogada? Qual é a principal proposição para você olhar para um C e dizer assim, olha, esse cara pode ser qualquer coisa, menos um pronome reflexivo, Por quê? Porque ele não vai desempenhar a função de objeto, meu querido. Não foi a primeira coisa que eu te falei? O pronome, a partícula C, para funcionar como pronome reflexivo, a primeira condição para ela é ela ser o objeto da minha oração. E não basta ser o objeto da minha oração, ela tem que representar a pessoa do meu sujeito também. Tem que acontecer isso. Senão, esse C que você está querendo classificar vai ser qualquer coisa, menos um pronome reflexivo. E no nosso caso aqui nós estamos querendo provar que ele é parte integrante do verbo. Então ele não vai desempenhar a função sintática, mas ele é necessário estar junto do verbo. Então veja, não existe o verbo abster. Ninguém abstém ninguém, Você se abstém, Nós nos abstemos. Então é o verbo abster-se, é o verbo apaixonar-se, é o verbo arrepender-se, é o verbo indignar-se. É até a brincadeira que eu faço em sala, com o verbo queixar-se, Ninguém queixa ninguém fica dando queixada em ninguém pega o queixo e bate no outro. Então é queixar-se, regozijar-se, suicidar-se, zangar-se. Esses verbinhos que estão relacionados aqui para vocês, dos que aqui estão relacionados, eu já vi muito em concurso: regozijar-se, suicidar-se, zangar-se, apaixonar-se, arrepender-se e queixar-se. Dessa sequência que está aqui, esses são os que aparecem direto e reto em concurso. Então é bom dar uma gravadinha nesses caras aí. Agora, é lógico, existe um universo um pouquinho maior para você chamar aí um verbo de pronominal, tá ok? Agora, existem verbos, moçada, que eles não são pronominais, mas tornam-se pronominais. E isso acaba englobando para você algumas mudanças quanto à regência. Nós já vimos isso com o verbo esquecer, com o verbo lembrar e com o verbo alimentar. Tenho mais, mas esses são exemplos que eu trabalhei com vocês em sala. Existe o verbo esquecer. Quem esquece, esquece alguma coisa. VTD. Mas existe o verbo esquecer-se, tá? O verbo esquecer-se, ele é pronominal. Mas quando você o trata desta maneira, ele torna-se um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição de. Então, eu esqueço alguma coisa. Agora, eu me esqueço de alguma coisa. Eu lembro alguma coisa. Eu me lembro de alguma coisa. Eu alimento alguma coisa. Eu me alimento de alguma coisa. Moçada, não esqueçam desses verbinhos aí, que são importantes e caem em concurso também. Mas para você ter a ideia, ninguém
abstém nada, e sim abstém-se, absteve-se. Então esse se que você está vendo é parte do verbo suicidar-se. Ninguém suicida ninguém, né? A pessoa se suicida é verbo intransitivo, tá? No caso do verbo aqui, suicidar-se é um verbo intransitivo. No caso do verbo abster-se, ele é um VTI. Quem se abstém de alguma coisa, tá vendo? Mas são elementos, estruturas, parte do verbo, né? São partes integrantes do verbo, beleza? Moçada, partícula expletiva, então, sem comentários, basta retirá-la do contexto, né? Que você vai verificar aí que ela não traz interferência nenhuma. Ele é apenas para dar ênfase, para dar realce e não desempenha função sintática. Beleza, moçada? Vamos então para a última proposição, e nessa proposição vamos dar uma discutida aqui rapidinho, beleza? Vamos lá então, moçada, dando continuidade aí à última parte. Olha só, uma parte não tão essencial, né? Probabilidade talvez isso aqui de aparecer na tua prova é muito baixa, assim como quando você vai tratar o pronome o, pronome a também como sujeito, né? São situações aí que dizem para você que um pronome oblíquo pode exercer a função de sujeito, tá ok? Moçada, isso vai acontecer com o que ele chama aqui, ó, ele está sendo bem enfático, e é essa a proposição mesmo, né? É quando você tem a situação de chamar a partícula C de sujeito de infinitivo, mas isso acontece com verbos que ele chama de sensitivo e de causativo. São esses verbos, ó, mandar, deixar, fazer, sentir, ver. Então quando você fala assim, ó, deixe-os, né? Deixe-os sair, porque aí você não pode mais usar o infinitivo pessoal, né? Então vai ficar a mesma coisa aqui, né? Maria, né? Maria, vírgula, deixe-os sair. O que esse os vai ser? Esse os vai ser sujeito do sair. Mas tudo isso aqui, os sair, tudo isso vai ser o objeto direto do verbo deixar. Enquanto que o os que você está vendo aqui, esse cara vai ser sujeito do verbo sair. A mesma coisa está acontecendo com esse C aqui em cima, moçada. Maria deixou-se ficar à janela por algum tempo. Então, Maria deixou ela mesma ficar à janela por algum tempo. Então, esse C aqui, moçada, ele está funcionando para, né, a ideia do ficar como sujeito de ficar. E tudo isso aqui funcionando como objeto relacionado aí ao verbo deixar. A mesma coisa aqui, ó, em sonho ela viu-se entrar. Em sonho ela viu ela mesma entrar. Quem entrar? Ela mesma. Tá vendo? Ó? Esse cara passa a ser sujeito do entrar, mas tudo isso aqui, né, passa a ser aí objeto do verbo ver. Então é o mesmo conceito que eu mencionei para vocês aqui em relação ao pronome oblíquo o ou ao pronome oblíquo a no uso do infinitivo. Você vai transpor isso daí para o uso aí do ser como objeto direto ou objeto indireto. Tá tranquilo. Moçada, tranquilaço? Beleza? Espero ter, né, ajudado mais um pouco vocês nesse estudo da partícula C. Esse estudo aqui, né, final, né, relacionado a chamar o C aí de sujeito da oração, isso não é comum, isso não é convencional cair em concurso, mas está aí para você conhecer. Repito, o que é convencional cair em concurso? Reflexivo, parte integrante do verbo, indeterminação do sujeito e pronome apassivador. Beleza, moçada? Então, encerro a aula aqui, espero que possa ter ajudado vocês e já já nós vamos começar a resolução de alguns exercícios relacionados às partículas Q e C. Espero ter ajudado e, lógico, né, moçada? Se você gostou, bota aquele joinha aí, faz aquele comentário maroto pra gente, que isso aí ajuda aí no canal do professor, né? E ajuda a gente também, motiva a gente a trabalhar mais pra vocês, tá ok? Então fica aquele joinha maroto aí pra gente, aquele comentário e beijo no coração. E você já sabe, né, meu filho? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Grande abraço, Deus abençoe.